E nesse vídeo vamos falar sobre como a Capcom criou o terror perfeito em apenas 20 anos. E vamos começar pelo nascimento do terror em Raccoon City. Você consegue imaginar que o maior ícone do terror começou com câmeras fixas e movimentos de tanque? Em 1998, Resident Evil 2 redefiniu o que conhecemos como Survival Horror. O jogo era um balé de pixels onde o medo vinha do que você não conseguia ver. Como vocês sabem, nessa época do PlayStation, os gráficos eram todos defasados. Eram gráficos quadrados, quadriculados e muito mal vistos. Leon e Claire eram apenas modelos poligonais tentando sobreviver em uma delegacia labiríntica. E se você sabe, naquela época você ficava perdido muito fácil, pois não tinha facilidade dos jogos de hoje, que é o minimapa no canto inferior esquerdo de uma tela. Naquela época a limitação técnica era o combustível do medo. Então tudo nessa época era utilizado não apenas como um pretexto para você ser limitado de fazer algumas coisas, mas também como usados para poder te dar mais medo. Por exemplo, a mecânica de abrir portas no Resident Evil clássico, nos 3 primeiros, que a porta abria com fundo preto, que dali era uma técnica para que o cenário posterior pudesse ser carregado, o que gerava naquela época uma tensão, porque você não sabia o que poderia acontecer com você após passar essa porta. Mas o que aconteceu quando a tecnologia finalmente alcançou o pesadelo? Vamos falar sobre a revolução do RE Engine, a engine que mantém os jogos novos da Capcom rodando. O salto tecnológico que transformou basicamente pixels borrados em realismo visceral que vai te deixar sem fôlego. A grande virada da Capcom na franquia Resident Evil veio com a criação da RE Engine, que nada mais é o que faz o jogo acontecer. Quando a Capcom decidiu refazer Resident Evil 2, ela não apenas melhorou os gráficos dele, ela mudou a física que controlava o medo. Agora os zumbis têm cabelo, camadas de pele, músculos e gordura que cada um deles reagem a cada tiro. Se você bem lembra, se você já jogou Resident Evil 2 Remake, cada tiro que você dá no zumbi, ele não é um tiro aleatório, ele realmente tem impacto, ele tem peso. Onde ele acerta, ele tira um pedaço e, mecanicamente, o zumbi sente tudo o que você faz contra ele. Então, é por isso que fez tanto sucesso o remake de Resident Evil 2. E é por isso que as pessoas ficaram tão decepcionadas quando chegou o remake do Resident Evil 3. O realismo fotográfico trouxe basicamente uma imersão que nunca tinha sido visto antes, transformando o Mr. X em uma ameaça constante que, vocês sabem, não precisava de telas de carregamento para te perseguir no remake de Resident Evil 2. Mas, como nós sabemos, toda empresa, como a Capcom, ela quer mais. Ai, que delícia! Você já sentiu que o perigo estava literalmente na ponta do seu nariz? A evolução para Resident Evil 7 e depois para o Resident Evil 8 Village trouxe a perspectiva em primeira pessoa. E vocês sabem que primeira pessoa muda completamente a sua experiência. Não porque muda o jogo em si, mas porque muda o que nós estamos vendo pela limitação da tela de um computador. Diferentemente de um VR, a maioria das pessoas não tem esse aparelho e elas jogam com um monitor, ou seja, o cenário que está nas laterais ele é impossível de ser visto olhando apenas para a frente, sem você girar o seu personagem para a direita, para a esquerda ou mesmo para trás. O que não acontecia com essa mecânica de tanque, que antes você via o personagem por completo, agora você tem uma limitação visual. E o que acontece quando você tem uma limitação visual? Quando as luzes se apagam na sua casa, você fica com medo. Então, basicamente, nós saímos de corredores apertados para vilas góticas imensas e castelos luxuosos. A evolução não foi apenas um visual, mas a escala também e a atmosfera que foi misturando aquele terror clássico com os elementos de folclore europeu e essa questão de lobisomens, ao melhor estilo Van Helsing. E se eu te dissesse que o vilão agora tem quase 3 metros de altura? Aliás, a vilõa.
a Bella, a Imperatriz Gigante, a melhor do Resident Evil, a melhor inserção da Capcom de todos os tempos, Lady Dimitrescu e o novo terror. Como Resident Evil trocou os zumbis por vampiros gigantes e ainda assim manteve o medo. Como eles fizeram isso? No Resident Evil 8, a evolução aqui atinge o ápice artístico. Essa grandona que vocês estão vendo, a Lady Dimitrescu, tornou-se basicamente o rosto de uma nova era para Resident Evil. O jogo abandonou as ruas sujas de Raccoon City pelas casas luxuosas da era medieval. RE Engine permitiu que basicamente tudo no cenário pudesse ser renderizado, como tecidos, joias e expressões faciais de uma maneira extremamente detalhada. Os personagens realmente pareciam vivos em Resident Evil Village. A evolução de Resident Evil 2 para Resident Evil 8 é basicamente a jornada de um surto viral para uma conspiração biológica antiga que envolve divindades e mutações surreais, o que vai elevar o patamar disso que nós chamamos de monstros de videogame, ou melhor, os zumbis de Resident Evil para outro nível. O final da jornada de Ethan Winters é basicamente a prova definitiva de que a franquia Resident Evil realmente amadureceu. Chegando ao ápice com o conteúdo Requiem e Shadows of Rose depois de Resident Evil 7, Resident Evil 8 encerra um ciclo de evolução técnica e narrativa, onde nós saímos de uma fuga desesperada por sobrevivência para uma história de sacrifício familiar. Combate fluido, a inteligência artificial, os inimigos, o som tridimensional, eles realmente mostram que Resident Evil não é mais apenas um jogo de sustos aleatórios, mas ele é basicamente uma história, um projeto, uma obra cinematográfica interativa. O que nós tivemos de 1998 até hoje, todos os jogos, a franquia inteira evoluiu de um experimento de terror para algo que virou o padrão ouro mundial na indústria dos jogos.